canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Então hoje eu estou aqui com a tarefa de fazer uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E me caiu assim o capítulo 8, cujo título é Bem-aventurados os puros de coração. E eu vou compartilhar com os irmãos os temas que trazem esse capítulo, tá bem? Diz assim: deixem que venham a minhas criancinhas, pecado por pensamento, adultério, a verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortem-na. E depois tem as instruções dos espíritos. Deixem que venham a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. E aí nos caiu aqui o trecho, item 11, escândalos. Se a mão de vocês é motivo de escândalos, cortem-na. Diz assim: Jesus disse: aquele que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa do escândalo, porque é necessário que eles aconteçam. Mas ai daquele por cuja mão o escândalo venha. Se a mão ou o pé é motivo de escândalo, cortem-no e atirem para longe de vocês, porque é melhor retornar para a vida espiritual não tendo uma mão ou um pé do que ter os dois e serem lançados no fogo do inferno. Se o olho é motivo de escândalo, arranquem-no e atirem para longe de vocês. Melhor será retornar à vida espiritual com um olho só, do que ter os dois e serem lançados no fogo do inferno. Cuidem para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês que lá no céu, seus espíritos protetores veem sem cessar a face de meu Pai, que também está nos céus, porque eu vim para salvar o que estava perdido. Mateus, capítulo 18, versículos de 6 a 11, e capítulo 5, versículos 29 e 30. No sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou o decoro de uma maneira ostensiva. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que ela causa. A palavra escândalo está sempre associada à ideia de um certo tumulto ou confusão. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, pois seu orgulho sofreria com ele e a sua reputação ficaria diminuída entre os homens, desde que sua maldade não sejam descobertas. É o que basta para que as suas consciências fiquem tranquilas. Estes são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora e sujos por dentro. É muito amplo o significado da palavra escândalo, frequentemente utilizada no Evangelho. Motivo porque às vezes ela não é compreendida.
O escândalo não é somente o que ofende a consciência alheia, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Não, são também todas as más ações praticadas de indivíduos para indivíduos, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É necessário que aconteçam escândalos, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos como o são, possuem a tendência a fazer o mal, e porque as árvores más só podem dar maus frutos. Devemos entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição humana e que os homens, não que os homens tenham a obrigação de praticá-lo. E segue, esse capítulo é muito amplo, né? E falando sobre os escândalos. Escândalos, nós nos deparamos com eles todos os dias, na sociedade, através das mídias sociais, principalmente. Escândalos que na verdade, muitas vezes são acontecimentos cotidianos de opressão, de desqualificação, de desvalorização de um ser humano em relação ao outro, né? Às vezes entre cônjuges, às vezes entre pais e filhos, às vezes entre sócios, entre colegas de trabalho, entre um profissional e o seu cliente, um profissional e o seu paciente. Às vezes são escândalos cotidianos que passam por nós desapercebido, embora o sofrimento profundo que cause nas pessoas envolvidas. E de repente aparece nas mídias sociais e escândalo. E é isso que o Cristo fala, que a gente tem que examinar as nossas ações uns para com os outros diariamente. Nós não podemos ser dois, nós somos um único ser humano. Temos que buscar essa integridade, essa retidão, para que nós possamos ser o mesmo no público, a mesma ética, a mesma conduta ética, humana, fraterna, no público, quanto no privado. Porque só assim nós seremos felizes. Senão nós estaremos sempre representando papéis. Não é? Estaremos sempre vivendo personas, vivendo mascarados. Aquelas máscaras sociais são necessários. Mas no campo da ética e da moral, nós precisamos ser autênticos. E para isso, a gente tem que fazer um trabalho muito profundo que se chama educação dos sentimentos. A gente tem, por alguma razão, sido acionado nos últimos tempos a trabalhar a educação dos sentimentos, a buscar essa renovação íntima, essa transformação da nossa maneira de lidar conosco mesmo e com os nossos irmãos. E eu li, inclusive, aqui um trechinho deste livro, Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo, publicado pela Fergus, e tem um trecho aqui de um poeta, que é o Horácio, que ele diz assim, deixou em uma de suas epístolas essa expressão: ousa saber, começar. É um convite dirigido a todas as pessoas indecisas que permanecem à espera dos acontecimentos da vida. Ousar saber começar significa sair da estagnação mental e partir para o conhecimento de outras leis, principalmente daquelas que regem a felicidade humana. Significa retirar a vestimenta envelhecida dos hábitos perniciosos que geram sofrimento e se encaminhar corajosamente por outras veredas inexploradas ainda, mas que produzem a suprema felicidade do homem. A ousadia da bondade, por exemplo.
traz consigo a serenidade no campo da consciência e a ousadia da compaixão reverbera como um foco de luz no psiquismo das criaturas. Ousar pelos caminhos da retidão do caráter é produzir a grande sinfonia da paz interior. Ousar saber e começar, portanto, é colocar o saber a serviço do amor ao próximo. E é justamente esta fusão que plenifica a alma para voos mais altos da espiritualidade sem as lágrimas da dor. A educação é esse agente capaz de realizar as mudanças necessárias e de possibilitar essa transformação da animalidade para a humanidade, dos instintos para os sentimentos e das exigências dos valores materiais para os espirituais. O próprio vocábulo educação significa conduzir para fora, extrair, aprimorar potencialidades. Os procedimentos educacionais específicos serão de grande valia para aprimorar essas potencialidades, conduzir essa tomada de consciência na direção de uma vida interior mais rica em valores e mais nobres de sentimentos. Então, meus irmãos, nós não podemos fazer que nem aquela música antiga que dizia os nossos ídolos ainda são os mesmos, né? Que nós somos como os nossos pais. Não, nós estamos aqui numa oportunidade de mudança, de renovação íntima, de melhora, de elevar o nosso padrão como ser humano. E estamos aqui numa escola da vida, como aprendizes da vida, e nós precisamos aproveitar esse tempo para trabalhar no burilamento das nossas emoções, na elevação, né? Como diz no início, a gente tem instintos, depois tem sensações e mais elevado tem os sentimentos. E o sentimento por excelência é o amor. Então, se eu tenho dificuldade nesse campo dos sentimentos, eu devo buscar conhecimentos. Talvez tenha que buscar conhecimentos históricos, de filosofia, ajudas ex-terapeuta, psicoterapeuta, né? Existem os profissionais para nos ajudar a trabalhar as nossas fragilidades humanas. Porque se aqui estamos, é porque nós temos algo a aprimorar. Outro dia a gente ouviu uma palestra do Haroldo, onde ele dizia que na Terra não existe espírito puro, entendeu? Se a gente está em dúvida se alguém é espírito puro ou não, a gente só precisa perguntar para a pessoa: você está encarnado? E se a gente ficar na dúvida, que pode ser que o espírito responda sim para nos iludir, se tiver outras pessoas perto, pergunta para outra pessoa: tu tá vendo ele? Tu ouviu isso que eu ouvi? Ele está encarnado? Tá. Então, se a resposta for sim, significa que é alguém que está em trabalho evolutivo, está em processo de evolução. Os espíritos puros não estão aqui transitando entre nós, embora estejam ligados a nós, embora estejam de todas as formas buscando nos orientar e nos ajudar, mas eles já têm outras tarefas, outras ações, outras responsabilidades mais amplas, não é? Então, nós precisamos desenvolver a confiança, a esperança, a fé, o amor, a humildade. Os escândalos fazem parte da vida. Mas o trabalho no autoconhecimento, no auto-perdão, no perdão ao outro, não é? É um trabalho fundamental na autoeducação, autorresponsável, tomar para si essa responsabilidade de se aprimorar, de se qualificar melhor, de superar preconceitos, de superar ressentimentos, de superar mágoas. É uma tarefa de cada um como adultos que somos, não é? E assim, esse tema, nossa, é muito vasto, a gente tem muito sempre que aprender, mas que a gente possa, né, seguir aprendendo a aprender juntos e com muito amor. Um abraço a todos.